Solo Leveling, Ragnarok. Capítulo 121. Naquela época, Sung Jin-woo liderou pessoalmente soldados para o universo distante para lutar contra os inimigos do outro espaço. Uma guerra total logo começou. E naquele dia, lembrando-se da batalha feroz daquele dia, Beru continuou calmamente. O dragão voador, Kaizel, que partiu com Cha Hai-in, nunca mais voltou. Mesmo agora, vários anos depois. Naquela época, a ordem de Sung Jin-woo para Kaizel era devolver Cha Hai-in em segurança para casa. No entanto, Kaizel, que saiu depois de ouvir a ordem, não retornou à Legião das Sombras, independentemente do tempo que passou. No entanto, na época, Sung Jin-woo não se preocupou muito com ele. Naquele momento, era porque eles já haviam se afastado demais da Terra. Quando a distância entre as dimensões é muito grande, a conexão do Soldado Sombra com Sung Jin-woo enfraquece gradualmente e é cortada. Exatamente como Beru está agora. Não é por causa da distância entre as dimensões que Sung Jin-woo não podia invocar novamente Beru depois de mandá-lo para a Terra? Se a distância for muito grande, a mana não pode ser recarregada, ou a invocação reversa não pode ser feita. Como você sabe, o método de invocação dos Soldados das Sombras é uma espécie de portal. É uma maneira de chamar os soldados que estão esperando no mundo das sombras para esta dimensão por meio do portal da dimensão. Mas esse portão é, afinal de contas, um ato de romper a parede da dimensão. Se a distância entre as dimensões for muito grande assim, o portal não será conectado diretamente. Você terá que voar através da lacuna dimensional, enquanto derruba inúmeras paredes dimensionais. Um exemplo disso é a Guerra dos Monarcas, que ocorreu em um espaço-tempo que não existe mais. Até mesmo os governantes poderosos levavam anos para chegar à Terra, a partir de sua própria dimensão. Assim, ao longo dos anos, os monarcas que chegaram um passo à frente estavam se preparando para a guerra na Terra primeiro. De qualquer forma, isso significava que a dimensão em que a guerra estava ocorrendo também estava muito distante da Terra. Depois de ouvir a explicação de Beru, a expressão de Surro se endureceu seriamente. E então, minha mãe? Parece que Cha Hai-in sofreu um acidente inevitável no caminho com Kaizel e não conseguiu voltar para casa. E ficou presa em uma fenda dimensional no caminho. É isso mesmo. Um acidente inevitável. Deve ter sido um acidente absolutamente inevitável para Cha Hai-in e Kaizel, que a estava carregando. Porque naquele momento, uma fenda dimensional estava se abrindo no céu. Depois de terminar seu discurso, Beru assentiu com uma expressão séria. No entanto, independentemente do humor dos dois, Circa, que estava ouvindo a conversa deles, assentiu com uma expressão brilhante. É isso mesmo. É por isso que o dragão negro Kaizel sempre está ao lado de Shasha. É por isso que Chachá é a sacerdotisa do dragão. Com essas palavras, Surro olhou para Circa e perguntou. Então, onde está minha mãe agora? A voz de Surro ficou um pouco trêmula quando ele disse mãe pela primeira vez em um tempo. De alguma forma, sua garganta estava embargada. Quando saiu da caverna novamente, uma nevasca mágica soprou de todas as direções, cobrindo sua visão. No entanto, o elfo de gelo Circa não se importou com o frio intenso e partiu. Apenas me siga. Eu o guiarei até onde nossa tribo vive. A expressão de Surro enquanto seguia Circa, silenciosamente, estava cheia de pensamentos. Por outro lado, a expressão de Circa tendo finalmente conhecido o filho de Cha Hai-in, de quem ela tinha ouvido falar tanto, se mantinha sorridente. Eu nasci nessa floresta. Um clima como esse é normal para os elfos do gelo. Como se para provar que essas palavras não eram falsas, Circa rapidamente encontrou seu caminho e se moveu mesmo em meio à nevasca mágica. Seus passos eram surpreendentemente leves, e até mostrou seu talento para saltar sobre a neve espessa. Por outro lado, os pés de Surro, que o seguia, continuavam afundando na neve. Olhando de volta para ele, Circa sorriu alegremente. Não poderia ser filho de outra pessoa, até nisso é igual Chachá. Se seus pés continuarem escorregando, tente espalhar sua mana nas solas dos pés. Mana nas solas dos pés? Shasha também teve dificuldade no começo, mas aprendeu rapidamente o truque. Você também é filho de Shasha, então é definitivamente possível. No entanto, a expressão de Circa quando ela viu Surro estava cheia de perversão.
Era como se ele estivesse observando seu sobrinho aprendendo a andar. Na verdade, ela não aprendeu logo de cara. Dizia-se que era um truque, mas na verdade, essa habilidade não era fácil para quem não era um elfo de gelo. Quanto Cha Hae-in se esforçou para aprender essa habilidade. Isso só era possível quando o controle de mana detalhado e sofisticado estava totalmente enraizado em cada passo. O truque é simples. Circa contraiu os cantos da boca e ensinou Surro pessoalmente. Nós, elfos do gelo, rastejamos na neve assim, antes mesmo de conseguirmos andar. Então, no início, eu instintivamente rastejei com mana por todo o meu corpo, e depois reduzi gradualmente a distribuição de mana. Aham. Assim. Estou pegando o jeito. Por um momento, Circa, que estava ensinando avidamente o sobrinho a andar, ficou perplexo. Antes que ele percebesse, Surro estava de pé confortavelmente sobre a neve espessa. O que há de errado? Ainda está um pouco desajeitado. Silka, que ficou estupefato por um momento, apontou para os pés de Surro. Dê uma olhada nisso. Seus olhos ainda estão semicerrados? Você não deveria estar deixando pegadas. Como assim? Não deveria deixar pegadas? Com essas palavras, Surro virou a cabeça e olhou para trás, para o caminho pelo qual Circa havia passado. É verdade. Só restam as minhas pegadas. Que habilidade estranha. Andar na neve e não deixar pegadas. Quando Surro percebeu suas falhas, Circa cruzou os braços arrogantemente em sinal de alívio. Não é mesmo? É claro que pode ser um pouco difícil no começo. Mas se você tentar bastante... É isso mesmo. Antes de terminar as palavras, as pegadas de Surro desapareceram. Você aprendeu a habilidade Passos de Elfo. Uma nova habilidade? Uma expressão surpresa apareceu nos olhos de Surro. Eles disseram que era apenas um truque, mas era uma habilidade maior do que eu pensava. Circa, sem saber o que dizer por um momento, olhou fixamente para Surro. Sempre que Shasha abre a boca, ela se gaba de seu filho. Minha mãe? Com isso, Surro inclinou a cabeça como se não estivesse entendendo. Minha mãe se gaba de mim? Não pode ser. Sempre que Circa falava sobre sua mãe, Surro se sentia estranho. Sua mãe, Cha Hae-in, que ele conhecia, não era do tipo que era mesquinha com elogios, mas não era do tipo que saía por aí se gabando dos filhos. Pelo contrário, ela sempre quis que eu crescesse normalmente. Normalidade, na verdade. Pensando bem, sua infância foi normal. Embora sempre tenha sido superior a seus colegas em termos de força e resistência física, todo o resto era extremamente comum. Foi assim que protegeram sua infância. E meus pais estavam estranhamente encantados comigo. Talvez por causa de suas expressões felizes, acho que tentei levar uma vida mais normal. Na época, não dei valor a isso. Mas agora que penso no assunto, foi uma época muito estranha. Não é normal que os pais de outras famílias gostem quando seus filhos se mostram um pouco melhores do que os filhos de outras famílias? É isso mesmo. É a consideração dos pais que querem que o pequeno monarca tenha uma vida normal. Beru de repente saltou para fora e começou a relembrar a infância de Surro, mas não havia margem para isso. Chegamos. Bem a tempo, seus passos pararam e um certo cenário se revelou diante deles. Esta é a aldeia dos Elfos do Gelo. Mas acima de tudo, a primeira coisa que chamou a atenção deles foi uma grande e bela escultura de gelo em frente à aldeia. E, surpreendentemente, a forma da escultura de gelo. Mãe? Haen! Os olhos de Surro e Beru se arregalaram. As esculturas de gelo esculpidas pelos Elfos do Gelo tinham a forma de um enorme dragão voador, Kaizel, e Shahaen. 5 anos atrás. O dragão das sombras Kaizel, que estava retornando com Cha-Hae-in, não conseguiu trazê-la em segurança para o chão. Em suma, uma fenda dimensional havia surgido na frente deles, que estava se multiplicando aleatoriamente devido à invasão de Itarim. Um poderoso vento dimensional de repente soprou as asas de Kaizel e o fez girar bruscamente. Kiak! Cha-Hae-in, que era apenas uma humana comum naquele momento, gritou enquanto se agarrava às costas cambaleantes de Kaizel. Kaizel se esforçou ao máximo para não deixar Cha-Hae-in cair, mas era impossível escapar estando preso na fenda dimensional. Entretanto,
Quando ele se virou na direção oposta, uma tremenda batalha já havia começado na direção de onde ele veio. Naquele momento, Kaizel, o dragão voador, repetiu a ordem que Seong Jin-woo havia lhe dado. Essa ordem é: mande Cha Hai-in de volta para casa em segurança. A segurança de Cha Hai-in. Por ser Kaizel, ele sabia muito bem como a segurança de Cha Hai-in era importante para Sung Jin-woo, acima de tudo. No momento em que se lembrou desse fato, Kaizel entrou na fenda dimensional sem hesitar. Inicialmente, não havia opções. Se segurar e ser sugado, ou pular por conta própria. No final, eles estavam destinados a ser sugados para dentro da fenda dimensional. Mas, se você pulasse por conta própria, poderia pelo menos escolher em qual fenda seria sugado. E Kaizel se lançou na fenda mais estável para a segurança de Cha Hai-in. E no momento em que atravessaram a fenda, eles puderam vê-la. Uma poderosa nevasca. A bela floresta congelada abaixo. Então Chacha desceu para a floresta onde vivemos. Lembrando-se da cena do dia, Circa olhou para a Cha Hai-in esculpida no gelo com uma expressão nebulosa. O momento em que Cha Hai-in passou pela fenda dimensional. O momento em que chegaram a essa floresta congelada. O momento em que encontraram os elfos do gelo. Cha Hai-in despertou o tremendo poder que ela havia esquecido há muito tempo. Caçador de classe S. A magia que era mais forte do que qualquer outra pessoa na Coreia. E ela salvou nossa tribo. De quem? Dos espíritos de gelo da Floresta Echo. Floresta Echo. O santuário onde nem mesmo um elfo do gelo pode sair vivo depois de entrar. Nesse momento. Ring. A missão começou. Uma mensagem do sistema apareceu diante de Surro.